A prosperidade já é um fato. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, as Escrituras dizem que tudo aquilo que entrou pelo pecado é anulado na vida dessa pessoa. E pelo pecado entrou a morte espiritual, que é o afastamento, a alienação de Deus, separação de Deus com a perda de todos os privilégios. E quais eram os privilégios do ser humano? Prosperidade, vida plena, igualdade com Deus, vida saudável, livre de doenças e enfermidades. Quando o ser humano pecou, desobedecendo a ordem que Deus dera, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve a punição, ou seja, a separação de Deus. O homem foi tirado do jardim do Éden, que era o jardim da abundância, da presença, da glória de Deus, e foi colocado para viver numa terra que ele teria que lavrar, uma terra que produzia cardos e abrolhos. O que é isso, cardos e abrolhos? São ervas daninhas. Ou seja, o ser humano teria dificuldade para viver separado e alienado de Deus. Quando o ser humano aceita Jesus como Salvador, ele é resgatado dessa condição. Existe uma grande dificuldade na igreja da pós-modernidade de entender essa diferença entre o povo de Israel com a igreja atual. Porque quando você fala em ser resgatado da maldição da lei, a pessoa já se remete ao Antigo Testamento e a sua mente mediana se fecha para o restante da verdade. Porque a Bíblia Sagrada não para só na maldição da lei. Ela diz para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E por ele recebêssemos o Espírito da promessa. Você veja que as Escrituras abrangem o Antigo Testamento e um Novo Testamento. Por quê? Porque Deus jogou tudo sob a condição do pecado, ou seja, o que ainda restava válido para a antiga aliança, o que restava válido da antiga aliança, que podia ser remetido para a nova aliança, Deus jogou tudo sob a condição do pecado, para que em Cristo Jesus criasse um novo homem, nascido pela crença em Cristo Jesus. Seja os remanescentes do Antigo Testamento, que estavam vivos na época de Cristo Jesus, quanto os que iriam crer. Por isso que a bênção de Abraão chegou aos gentios por Jesus Cristo. Eu fico admirado como os grandes ensinadores da pós-modernidade do Evangelho não conseguem enxergar esse fato e continuam a bater na tecla. Esse versículo de Gálatas 3,13 refere-se somente ao Antigo Testamento. Não, está abrangendo a uma condição, está abrangendo uma situação para uma transformação numa nova criatura através do nascimento em Cristo Jesus, do novo nascimento em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é resgatado dessa maldição que Deus havia condicionado sob a condição do Antigo Testamento até a vinda de Cristo Jesus, para resgatar todo aquele que cresce em Cristo Jesus e para que houvesse uma transformação. A bênção que Deus prometeu para Abraão, que chegou aos gentios em Cristo Jesus, é a mesma bênção que Adão tinha antes de cair no pecado. Essa bênção continuou sendo prometida por Deus até a vinda do Messias de Cristo Jesus, o qual Deus estabeleceria novas todas as coisas para convergir em Cristo Jesus todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão sobre a terra, para tornar em Cristo Jesus um novo homem, com vida de Deus, característica de Deus, prosperidade, cura, milagres, transformação, poder criador, domínio e autoridade através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então você deve entender que a prosperidade já é tua, quer seja uma realidade na sua vida, quer não seja. Se não é uma realidade, é porque ainda você não aprendeu as Escrituras, não aprendeu a aplicá-la e não conseguiu enxergar a prosperidade que já está no campo espiritual e que precisa ações ativas da sua parte para manifestá-la no âmbito físico. Somente quando você fizer isso,
que vai começar a manifestar-se em sua vida. E tem mais coisas ainda por trás da prosperidade, que em outros ensinos, em outros vídeos, eu ensino como você deve proceder. Por enquanto, nós vamos ficar até aqui, para que o vídeo não se torne muito extenso. Então, Gálatas diz que a bênção chegou aos gentios, ou seja, a fé, a bênção de Abraão. A bênção que Abraão conquistou pela fé chegou ao gentio em Cristo Jesus. Então você deve ser transformado por esse entendimento. Porque enquanto sua mente achar que Deus não quer que você prospere, ou você achar que é impossível prosperar, você estará limitando essa manifestação da abundância de Deus tão grande. E já pensou que triste é você, tendo todos os recursos, passar uma vida de sofrimento, simplesmente porque sua crença não foi mudada e ajustada para entender a verdade de Deus e para receber as bênçãos que Deus já preparou para você, já é sua. Você precisa manifestá-la em sua vida. Você precisa aprender a fazer com que isso aconteça em sua vida, porque quando você muda a sua mentalidade e alinha seus pensamentos com os princípios bíblicos, portas começam a se abrir para você fisicamente. Todavia, essas portas já estão abertas espiritualmente. Você somente vai passar a enxergá-las, porque Deus já liberou o suprimento. Você só precisa ajustar sua visão, enxergar estes fatos, alinhar seus pensamentos, seu coração, que é o seu entendimento, e as suas palavras. Quando essas três fontes do ser humano se alinham, milagres estrondosos começam a acontecer. Jesus Cristo falou acerca disso. Ele disse: qualquer que disser a este monte, palavras, ergue-te e lança-te no mar, autoridade, e não duvidar no seu coração, conhecimento no Espírito, e crer que se fará aquilo que diz, perspectiva, visão. Tudo que disser lhe será feito. Você veja, a ação de Deus é somente no último fato. Tudo começa pelo homem. Se alguém disser a este monte, palavras com autoridade, com poder, ergue-te e lança-te no mar, autoridade estabelecida. 2, atos do homem. Não duvidar no seu coração, defender a fé. Do que? Da natureza do ser humano que se manifestou pelo pecado. Não duvidar no coração quer dizer fechar a porta para os pensamentos das dúvidas, das palavras, do ambiente que você vive, das pessoas em que falam sobre incredulidade. Você não pode duvidar no seu coração. A sua fé e a verdade tem que ser estabelecida profundamente, enraizada profundamente em você. Você deve defender, mas crer que se fará aquilo que diz. Ou seja, você veja que é crer que se fará aquilo que você está dizendo, não é o que Deus está dizendo. Embora seja o que Deus está dizendo. Mas é o que você está dizendo porque já habita no seu coração. Porque você foi enraizado, enxertou esta palavra em você e a palavra de Deus vive em você. Então, crer que se fará o que você diz. Esse diz está no tempo presente, então o que você diz continuamente. Se dizer continuamente abrange pensamentos, abrange perspectiva, abrange criatividade, abrange imaginação, abrange perseverança. Então entra Deus em cena. No último capítulo deste fato, que é tudo que disser lhe será feito. Deus ficará com essa última parte, porque você se posicionou numa crença em que Deus opera, em que Deus tem que operar para honrar a palavra que Ele disser. Então você precisa fazer essas coisas para que as verdades de Deus se manifestem. Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário para fortalecer o canal. E assim você estará fazendo a obra de Deus e Deus vai se manifestar mais e mais na sua vida. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.